de árvores no território brasileiro, 14% das 60.065 que existem no planeta. Em segundo na lista vem a Colômbia, com 5.776 espécies, e a Indonésia, com 5.142. A expectativa é que a lista elaborada a partir de 375 mil registros e ao longo de 2 anos seja usada para identificar espécies raras e ameaçadas e também prevenir a sua extinção. MEC apresenta a terceira versão da Base Curricular para o Ensino Infantil e Fundamental. O Ministério da Educação apresentou nesta quinta-feira a terceira e última versão da Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Infantil e Fundamental. O texto, que ainda não aborda o ensino médio, foi finalizado com um atraso de 10 meses, já que a previsão inicial de entrega era para junho de 2016. De acordo com a base, as crianças em todo o país deverão ter acesso desde cedo a conteúdos de língua portuguesa e matemática. Até o segundo ano do ensino fundamental, geralmente aos 7 anos, os alunos já deverão ser capazes de ler e escrever. Além disso, os estudantes vão aprender conteúdos de estatística e probabilidade. De acordo com o ministro da Educação, Mendonça Filho, a intenção da base é equiparar o ensino público às melhores escolas. A gente está assegurando o mesmo direito para as crianças que estudam nas melhores escolas, também para as escolas públicas, gerando mais equidade para todas as crianças do Brasil. A Base Nacional Curricular Comum é o documento que vai definir quais são os conteúdos mínimos que devem ser ensinados aos alunos da educação básica brasileira. Reportagem João Paulo Machado. Mesmo poupando a maioria dos titulares no estadual para evitar ter mais desfalques, o Botafogo corre o risco de ter mais 2 baixas na Libertadores. Montijo e Ayrton treinaram nesse domingo no estádio Newton Santos e sentiram problemas musculares durante a atividade. Os 2 serão reavaliados na reapresentação do elenco nesta segunda-feira, mas preocupam o técnico Jair Ventura. Carli, que tem uma fissura no pé direito, e Marcelo, recém-poupado de uma lesão grau 2 na coxa, também serão avaliados. As cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,5858% e o dólar no câmbio comercial cotado a R$ 13,1489 para a compra e R$ 13,1502 para a venda. Rio e Niterói com céu parcialmente nublado e temperatura estável. Umidade do ar 94%. Para amanhã, previsão de céu parcialmente nublado a claro. E nesse momento, na Ilha do Governador, 29 graus. Pela primeira vez, os estudantes surdos vão poder ter acesso a vídeo com as questões do Enem traduzidas na língua brasileira de sinais. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira vai disponibilizar salas adaptadas e o participante pode escolher na inscrição se deseja participar da aplicação. Os estudantes que optaram pela tradução no vídeo terão também o acesso a um tradutor por dupla de candidatos, que poderá apenas esclarecer dúvidas pontuais do vocabulário. Eles preencherão o cartão de respostas normalmente. A disponibilização do vídeo será feita este ano em caráter experimental. No Rio, 12h59. Plantão Rio Notícias. Próxima edição, 1h55 a seguir, você ouve o programa Debate na Rio. A apresentação, Eduardo Araújo. ZYJ 462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. Visite nosso site e ouça nossa programação em tempo real. Rádio Rio de Janeiro, na internet com você. www.radioriodejaneiro.am.br. A Rádio Rio de Janeiro entra na campanha contra a dengue. A melhor prevenção depende de nós. Não deixe água parada em plantas, pneus e recipientes em geral. Vamos dizer não à dengue, que faz sofrer e mata. Unidos vamos vencer esta luta. Rádio Rio de Janeiro na campanha contra a dengue. Rádio Rio de Janeiro. 13 horas.
Você que faz parte do Clube da Fraternidade, contribui para colocar este programa no ar. Obrigado. Rádio Rio de Janeiro e você, construindo um mundo melhor. No ar, debate na Rio. Apresentação: Eduardo Araújo. Olá, prezado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Está entrando no ar o programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Eu sou o Eduardo Araújo, estou na companhia aqui do Aloysio Guigino, à minha direita, à minha esquerda, Maria de Fátima Miranda e André Afonso Monteiro, que já está estudando ali. Esse homem não para de estudar. Temos aí na técnica Maciel Amaral, aqui gravando a gente o Caio. Nos telefones, a Sheilinha está lá aguardando a sua ligação. O telefone é o 3386-1400, 3386-1400. Pode ligar que a Sheilinha vai atender vocês. Ela fica triste porque agora o povo só quer saber de WhatsApp e Facebook. Mas pode ligar que a Sheila atende. No WhatsApp o telefone é o 984867633. 984867633. Você aí pelo Facebook, seja bem-vindo. A gente costuma brincar quando inicia aqui a transmissão pelo Facebook. Eu falo assim, ó, recorde de audiência. Tá o meu Facebook ligado, da Miranda, o do André Monteiro e do Aloysio, mas já tá crescendo. Então, ó, já estamos bem, hein, Caio. Vamos ver se a gente consegue hoje bater recordes. É meio difícil. O pessoal de quarta-feira aí da Maria de Fátima Miranda, Valdeni, só dá respondendo aos ouvintes agora. Mas ó, vamos compartilhar e vamos ajudar a divulgar o programa. O tema de hoje, cadê aí o texto, Aloysio? Me ajuda aqui com o texto. Vamos falar de um tema, como eu falei na chamada do programa, assim, um tema que eu não sei por que escolheram, né? Que é egoísmo. A gente não tem mais esse problema, né? Mas, mesmo assim, vamos tentar ler e verificar o que em nós ainda resta de egoísmo. Lembrando que os espíritos dizem que o egoísmo e o orgulho são as duas chagas da humanidade. Então, o texto é Vencendo o Egoísmo. É um texto que foi publicado na redação do Momento Espírita, com base no capítulo O Pãozinho, de O Livro das Virtudes, de William Bennett, da editora Nova Fronteira. Muito legal o texto. Ó, diz aqui o texto. Os benfeitores espirituais nos ensinam que o egoísmo é a chaga que deve desaparecer da face da Terra. Por causa do egoísmo, nosso progresso moral anda a passos lentos. O homem egoísta pensa em si e somente em si. Tudo que vê, observa, acredita que lhe deva servir. Negação da caridade, o egoísmo gera insegurança para os homens. Porque como o egoísmo e o orgulho andam de mãos dadas, a vida será sempre uma corrida em que vencerá o mais esperto. Uma luta de interesses em que nada, nem ninguém, merece respeito. Basta nós olharmos para a nossa sociedade, prezado ouvinte. Essas palavras aqui se encaixam perfeitamente com a triste realidade social que nós temos hoje. Mas vamos seguindo aqui o texto. Observa-se repetidas vezes, nos coletivos apinhados, a corrida por um banco para sentar. Não se respeitam idosos com dificuldades de equilíbrio, que são simplesmente empurrados. Não se respeitam deficientes na sua marcha difícil, nem mulheres com crianças ao colo. O que importa é que o egoísta esteja confortavelmente acomodado. Dessa pequena amostra cotidiana, passamos ao panorama do mundo, onde nações ricas contrastam com as misérrimas, com o povo a morrer de fome. Isso nos recorda de uma grande fome que se abateu sobre um país europeu em determinada época. Os pobres e, sobretudo, as crianças sofriam muito. Um homem abastado chamou 20 crianças. Ele lhes disse que todos os dias ele compareceria à praça com uma cesta com um pão para cada uma delas. 1 pão por dia. É o que receberiam até que a fome se extinguisse no país. As crianças esfomeadas partiram para cima da cesta e brigaram, cada uma querendo pão maior. Terminada a batalha,
Cada qual saiu a correr com o seu trunfo, o pão para matar a fome. Foram-se todos, à exceção de uma garotinha. À distância, ficou a olhar o homem, chegou devagar, pegou o último e menor pão, que sobrara na cesta. Agradeceu, sorriu e foi embora. No dia seguinte, as crianças voltaram. Aos empurrões e tapas disputaram os pães maiores. Para a pequenina, restou um pãozinho fininho, nem metade do tamanho dos outros. Quando, ao chegar em casa, sua mãe abriu o pequeno pão, encontrou 6 moedas de prata. A garota correu para devolvê-las ao bom homem, que lhe disse: são suas. Não é engano. Mandei colocar as moedas no menor pão, para recompensar você. E concluiu a lição. Lembre-se de que as pessoas que preferem o menor pedaço a disputarem de forma egoísta e agressiva a maior parte, vão encontrar bênçãos bem maiores do que o dinheiro em seu caminho. Existem muitas almas solitárias simplesmente porque não se resolvem a arrebentar as amarras do egoísmo para serem úteis a alguém. O egoísmo pode ser considerado como uma velha e inútil roupa que se conserva no lar do orgulho. O melhor antídoto para o mal do egoísmo é o conhecimento da vida espiritual. Belíssima página aí da redação do Momento Espírita com base no capítulo O Pãozinho do Livro das Virtudes, de William Bennett, da editora Nova Fronteira. E baseado aqui nesse tema do egoísmo, vamos começar ouvindo os nossos debatedores com uma pergunta muito fácil, muito simples: como vencer o egoísmo na visão da doutrina dos Espíritos? Seja bem-vindo, Aloysio Guigino. Conforme nós acabamos de relembrar aqui e vimos nessa página que acabou de ser lida, no final nós temos o conhecimento daquilo que nós somos, porque estamos aqui, como o necessário para que nós comecemos a combater o egoísmo em nós. Nós vivemos, de acordo com uma das leis naturais, vivemos em sociedade. Nós vivemos compartilhando com os demais ao nosso redor tudo aquilo que nos é necessário, né? E o egoísmo, na realidade, conforme nos diz o Livro dos Espíritos, é fundado no interesse pessoal. E quando nós temos uma convivência, uma vida em comum, uma vida em sociedade, e nós nos necessitamos, porque nós somos seres interdependentes, quando nós exacerbamos esse egoísmo que ainda está em nós, nos dificulta o nosso dia a dia, a nossa convivência, nós podermos amar e sermos amados. Então só há um caminho, nós reconhecermos o que devemos trabalhar em nós e trabalharmos para combater cada vez mais a presença desse egoísmo no nosso cotidiano. Então agora vamos ouvir a Maria de Fátima Miranda. Miranda, molezinha, hein? Dá uma dica aí para os nossos ouvintes, para todos nós, como vencer o egoísmo. Pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Um sábio da antiguidade vos diz: conhece-te a ti mesmo. Mas aí complica, Miranda. Quero um negócio mais fácil. Você quis algo molezinha. Porque a gente gosta, assim, de ir lá comprar um remedinho, né? Para combater o egoísmo. Toma um comprimido e combate. Mas não é tão simples assim. É porque é camuflado, né? O egoísmo é a verdadeira serpente do paraíso, quer dizer, o reino dos céus. Enquanto não vencermos essa serpente que somos nós, o homem velho, nós não vamos poder acessar o reino dos céus que é dentro de nós mesmos. André Afonso Monteiro, como vencer o egoísmo na visão da doutrina espírita? Bem, Eduardo, Aloysio, Miranda, amigo ouvinte. Uma vez uma senhora levou um filho até o Gandhi e pediu ao Gandhi que ele explicasse àquele menino que ele não podia comer açúcar, porque ele tinha um problema. E aí o Gandhi disse o seguinte para ela: volta aqui semana que vem. E aí ela voltou na semana que vem, e ele volta na semana que vem de novo. Ela: mas por quê? Ele: porque eu ainda como açúcar, então como é que eu vou falar para ele uma coisa que eu ainda não consigo resolver? Então assim, o primeiro passo é você descobrir se você é egoísta e até que ponto, porque não tem como a gente afirmar. Eu acho que o único aqui na Terra que não foi egoísta foi Jesus.
Acho não, tenho certeza. Dali para baixo, todo mundo vai ter um pouquinho, num grau menor ou maior. Então, o primeiro passo é você identificar. Acordou de manhã, tá calor demais, reclamou, é egoísta. Tá chovendo, reclamou, é egoísta. Então, o primeiro passo é você identificar o seu nível de egoísmo, né? E aí, na questão 917, a gente vai se socorrer de Allan Kardec quando a gente tem dificuldade para as coisas, né? Kardec pergunta, qual o meio de destruir o egoísmo? E os espíritos respondem, o egoísmo se enfraquecerá com o predomínio da vida moral sobre a vida material, e principalmente com a compreensão que o espiritismo vos dá sobre vosso estado futuro real e não desfigurado pelas ficções alegóricas. Então, trazendo de uma forma mais clara, né, é você colocar os interesses coletivos à frente dos interesses individuais, personalíssimos nossos, e não depositar as nossas esperanças e a nossa felicidade nas questões materiais. A partir desse momento, acredito que já é um passo a passo para a gente trabalhar o egoísmo. Aloysio, quando eu estava estudando aqui esse tema, né, essa parte do texto, eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo. Você vê que interessante. Ele fala aqui, observa-se repetidas vezes nos coletivos apinhados a corrida por um banco para sentar. Não se respeitam idosos com dificuldade de equilíbrio que são simplesmente empurrados. Não se respeitam deficientes na sua marcha difícil, nem mulheres com crianças de colo. É interessante quem tem o prazer e a alegria de pegar o transporte público. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, prezado ouvinte, aqui é muito divertido, para não dizer trágico. Eu me recordo que eu estava na Estação Central do Brasil e você que está aí, que pega trem, pega ônibus, você sabe o quê? Quando o trem chegou na plataforma, o que acontece? Quem está dentro do trem sai para quem está fora poder entrar. No Rio de Janeiro, não sei aí na sua cidade, no seu país, como é que é? A física transforma um milagre ali, né? No Rio de Janeiro faz ao mesmo tempo a mesma coisa. No Rio de Janeiro é ao contrário, entendeu? A coisa funciona de forma contrária. Quando o trem para na plataforma, aqui primeiro quem está fora entra para quem está dentro sair. E uma pobre senhora, eu não sei o que deu na mente daquela senhora, ela achou que aqui no Rio de Janeiro funcionava da maneira que deveria funcionar. Que primeiro ela iria entrar e depois os outros saírem. Agora, por ela ser idosa, eu imaginei o quê? As pessoas vão ter um pouco de cuidado quando saírem. Olha, gente, as pessoas saíram, passaram por cima da senhora. A gente correu para socorrê-la e ela só não foi pisoteada porque nós intervimos, né? Entramos na frente para poder salvar a vida daquela senhora. E eu fiquei me perguntando, meu Deus, quem somos nós? Quem são aquelas pessoas que estão saindo ali e brigando e passando por cima de crianças, Aloysio, a gente analisando a questão da vida cotidiana, é muito difícil a gente lidar com essas situações. Principalmente quando a gente vai pegar o transporte público na Central do Brasil. Né? São fortes emoções. São fortes emoções ali pela você vê se você é espírita. Entendeu? Pela quantidade de gente que recorre ao transporte público. Então, na realidade, tudo isso vem ao encontro daquilo que nós aprendemos no Livro dos Espíritos, na questão 914, quando diz que o egoísmo está fundado no interesse pessoal. É o ego. Tá? Então, eu vejo as minhas necessidades de entrar de qualquer maneira, certo, no carro do transporte público, e o resto é o resto. A disputa é para ir sentado, só para ficar claro para quem está ouvindo. Não, mas ali você já não consegue mais ir sentado. Ali é para entrar mesmo. O problema é para entrar mesmo. Respirar depois. Não, mas a guerra para sentar é grande. Então, veja bem, por vezes, e até para sair também, né? Então... Porque por vezes, se você bobear, você só vai sair na estação seguinte, certo? No ponto seguinte, porque você não consegue, porque ninguém também dá a passagem. Então, isso reflete bem aquilo que nós estamos falando aqui, que é um exemplo, né, da presença do egoísmo. Nós sabemos que o contrário do egoísmo é o altruísmo, certo? É aquilo que nós dedicamos, certo, em favor, em benefício do próximo. E nós que adotamos a doutrina dos Espíritos, nós sabemos que fora da caridade não há salvação, isto é, nós não crescemos, não evoluímos, não buscamos com mais ênfase e resultados essa felicidade que todos nós perseguimos, certo? E isto se faz através
da caridade, que é a ação do altruísmo, da dedicação ao outro. Certo? E como a antítese, a negação disso é o egoísmo. Então vamos trabalhar pelo nosso entendimento, certo? De que nós devemos desenvolver em nós o altruísmo, a caridade, e com isso nós estamos combatendo o egoísmo, que é a maneira como nós vamos proceder com relação ao próximo, que é aquilo que nós falamos no início, né? Nós temos que vivemos uma vida de relação. Nós dependemos uns dos outros. É a interdependência dos seres. Então, se nós dependemos do outro, por que nós não vamos dar a consideração que o outro merece e respeitando, inclusive, os seus direitos? Eu já tenho cabelo branco, né? De vez em quando alguém me oferece um lugarzinho, tá certo? Mas não, é de vez em quando, tá certo? Mas também não tem problema não, porque aí eu também estou estimulando em mim a prática de outras virtudes que eu também preciso, né? Tem uma companheira que diz o seguinte, que ela não tinha paciência, né? Então vivia pedindo nas suas preces: Pai, dê-me paciência para que eu continue na minha jornada. E cada vez aparecia mais problema. Aí ela foi reclamar, certo? E aí foi a comunicação que ela recebeu. Olha, toda vez que você pede paciência, a gente te dá uma oportunidade para que você treine a sua paciência. Ela falou: nunca mais eu peço paciência, certo? Porque as dificuldades surgem com uma intensidade muito grande. Então nós temos que praticar a virtude. Onde tem a virtude, não existe o vício, certo? Então nós temos que entender isso, e a virtude a prática da virtude é um compromisso que nós temos conosco, em primeiro lugar. Você estava falando aí dos cabelos brancos, de dar o lugar. Eu lembro que há 15 anos eu era office boy, né? E teve um dia que eu trabalhei demais, mas eu estava muito cansado, mas eu estava acabado. Eu não conseguia ficar em pé. Eu peguei o metrô, eu não sentei na vaga reservada aos idosos, que fique bem claro que eu não sentei. Sentei na vaga que pode sentar lá, no lugar. Mas ficou com vontade. Não, eu sentei onde podia sentar. Aí eu sentei, eu pensei assim, eu não vou aguentar levantar daqui, que eu tô mal. Aí eu falei, vou fechar os olhos e fingir que tô dormindo. Aí vieram duas senhorinhas abençoadas, né? Elas foram chegando, eu tinha visto de fundo de olho que elas estavam chegando. Aí pararam do meu lado. Aí eu quieto lá, fingindo que tô dormindo, mas eu tava muito cansado. Aí elas falaram assim, é um absurdo, e ainda finge que tá dormindo, sem vergonha. Eu fiquei tão sem jeito. Aí na próxima estação eu peguei e saí fora, né? Mas realmente, eu fui egoísta. Por mais cansado que eu estivesse, eu deveria medir que para duas senhoras, elas não deveriam ficar em pé. Mas é difícil, é aquela coisa, é o interesse pessoal que o Aloysio falou lá no Livro dos Espíritos. A gente, quando tem determinadas situações, a gente vai colocar o nosso interesse pessoal acima do interesse do outro. Aí é que está o grande problema. Já tem algumas participações aqui, Miranda. Ó, o Jorge Luiz da Pavuna pelo WhatsApp diz que quando o metrô está vazio, todo mundo oferece os lugares, mas quando está cheio, cada um por si. A Ângela de Quintino diz, preciso melhorar muito, porque a criaturinha mais egoísta está para nascer. Ela está falando dela. Tem um amigo que diz que coloca o GPS nas coisas que dou. Vê se pode. KKKK, mas eu vou melhorar, tenho certeza. Ângela, tem que melhorar. Aqui também tem a como é que é? Idenem Águeda. Isso, ela diz que para combater o egoísmo temos que ter consciência que somos egoístas. Muito bom isso, hein, Miranda? Ó, temos que estudar o Evangelho e vivenciá-lo no nosso dia a dia para mudarmos interiormente. Então é legal isso que ela coloca aqui. Como é que é o nome, Luiz? Você que leu bem aqui, ó. Idenem Águeda, de São João de Meriti. Ela diz que a primeira coisa é ter consciência que somos egoístas. Tem gente que acha que não é. E aí? Olha, tem uma parábola de Jesus, quando ele vai falar do filho pródigo. Ao longo de muito tempo estudamos, vendo só a condição daquele que foi esbanjador, que pediu a parte dele na herança, né, e foi vivenciar de acordo com as suas conveniências. Mas nessa parábola está embutido justamente os dois extremos da ingratidão, né? É aquele que saiu e foi esbanjar, mas também aquele que ficou, que nós pensávamos que ele era muito generoso. Ficou do lado do pai, né? Mas na passagem do Evangelho em Lucas está assim. Mas respondendo ele, disse ao pai,
Eis que te sirvo há tantos anos, sem jamais transgredir um mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Quando o irmão retorna, depois das experiências, depois do amadurecimento, reconhecendo a grandeza do pai, se apresentando na proposta de ser um simples servo junto à família, aquele que aparentemente estava cheio de altruísmo, se revelou o verdadeiro egoísta. Então, nós estamos assim camuflados, né? O nosso egoísmo, o nosso interesse pessoal, ele fica camuflado naquela ideia de cuidados que nós estamos tendo com as pessoas, com as coisas, quando não colocamos a nossa felicidade na responsabilidade do outro, porque é egoísmo. A partir do momento que nós achamos que o outro tem o compromisso de nos fazer feliz, estamos pedindo exclusividade na vida do outro, né? Está camuflado. O Evangelho, cada dia, vai nos fazer perceber uma nuance desse vício que ainda corrói a nossa felicidade. André Monteiro, o Jorge Luiz de Bom Sucesso está apresentando um problema muito grave aqui pelo WhatsApp. Ele diz o seguinte, você vai ter que ajudá-lo. Conheço uma pessoa que mora aqui na minha rua e no seu quintal tem um pé carregado de caqui. Mas essa pessoa é muito egoísta, pois não dá um caqui para ninguém. No outro dia, ele negou um caqui para uma mulher grávida. Olha, prezado ouvinte, isso é extremamente grave, porque a criança pode nascer com cara de caqui. André Monteiro, algum conselho aí para esse companheiro que tem um pé de caqui gigante e não dá um caqui nem para a mulher grávida? Na hora que desejo de mulher grávida é uma coisa séria. Complicado, né? Orem muito por esse companheiro, coloquem o nome dele na irradiação, enfim. Mas, na verdade, né, Eduardo, a gente está sempre observando e o nosso semelhante, né, o nosso próximo. Esse companheiro ele vai ter uma experiência de vida, o dono lá do pé de caqui, que a vida vai fazer com que ele se torne humilde, que ele se torne simples, né? As máximas do Cristo no Evangelho, a sua lei de amor, ela é baseada na humildade, na simplicidade, que é o contrário justamente do orgulho, da vaidade. Então, mas cada um já tem o seu ponto de vista. Tem coisas que eu já sou mais desprendido, se de repente se eu estivesse lá com esse caqui, eu doaria o caqui tranquilamente. Mas talvez outras coisas, eu ainda tenha que trabalhar o egoísmo. Então, cada um está no seu nível. E ele, esse companheiro, um dia ele vai deixar de ser egoísta, porque a lei é de progresso, né? A lei de evolução. Ele não vai permanecer ad eterno egoísta. Uma hora, essa paixão, esse vício, vai ser reformado na personalidade dele. Aloysio, rapidinho aqui, a Terezinha de Itaguaí, ela diz assim, ó, graças a Deus não sou egoísta. Gostei dessa colocação, hein? Graças a Deus não sou egoísta. Vamos lá. Pois não levamos nada material no caixão. Será que com o meu exemplo de desprendimento vou ajudar o meu irmão egoísta? Beijos e abraços a todos. E aí? O que você tem para dizer para Terezinha? Olha, Terezinha, o que nós aprendemos é que, na realidade, o egoísmo ainda está, de certa forma, presente em todos nós, né? E isso vem de uma coisa que nós ainda carregamos conosco, que é o instinto, tá? Porque o instinto, ele provê o ser humano de todas as coisas que nós realmente necessitamos. Mas, a par do instinto, nós temos também a inteligência que faz desenvolver em nós o senso moral e o amor ao próximo e a moral de um modo geral. Então, mas o instinto continua uma exacerbação, uma paixão que nós temos por algumas dessas necessidades físicas que nós ainda possuímos. É um interesse pessoal. Então, se eu gosto de caqui, certo, conforme foi falado aqui, certo, eu vou ficar com o olho comprido, certo? Porque aquele dono do caquizeiro não me dá caqui, certo? Mas se ele desse caqui para mim, será que o meu vizinho também não ia querer caqui? Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Agora, com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o seu futuro, de acordo com a sua vocação. Quem conhece o novo ensino médio, aprova. Já é assim com 72% dos brasileiros, segundo pesquisa do Ibope. Acesse mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso.
Venha viajar com a Celto Turismo. Excursão à belíssima Grécia e Portugal com guia desde o Brasil. Parte da renda será destinada ao Grupo Condessa Paula, que cuida de moradores de rua e de crianças de 0 a 6 anos. Celto Turismo, concretizando sonhos há 28 anos. Consulte-nos também sobre outros roteiros de viagens. Informações 0 operadora 21 96453 2802 ou 2450 2862 2450 2862. Já está nas bancas do jornal Correio Espírita. Leia na edição de abril. A primeira edição do Livro dos Espíritos completa 160 anos. Saiba qual é a finalidade da vida. O conferencista e escritor Raul Teixeira comemora 50 anos de mediunidade e conheça os significados de vida eterna e eternidade. Estas e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721-2505 de segunda a sexta ou pelo site www.correioespírita.org.br. Rádio Rio de Janeiro. Boa tarde. Rádio Rio de Janeiro. 13h28. Debate na Rio. Apresentação: Eduardo Araújo. Prezado ouvinte, estamos de volta. O Facebook caiu, mas já ressuscitou, tá? O Caio botou ele ressuscitado aí. Vamos rezar pelo Facebook para que ele não volte a cair. O site também, você que está tentando ver pelo site, caiu. A nossa internet está uma beleza, hein? Vamos tentar corrigir isso. Ó, nosso programa é interativo, Debate na Rio, você pode ligar, 3386-1400, 3386-1400, pode continuar participando pelo WhatsApp que não caiu, 984867633. E ó, o Idenem tá falando aqui, ó, Idenem Águeda, a gente falou ele como se fosse uma mulher, ele falou, sou homem, sou masculino, calma Idenem, o espírito não tem sexo, fique tranquilo. Ó, estamos falando sobre um tema aí, né, do caqui. Não é do caqui, é do egoísmo. O caqui rendeu muito aqui. O André até contou uma história de uns passarinhos egoístas, né, André? Como é que é essa história? Lá em casa aí? também tinha um pé de caqui e a gente não conseguia comer porque os passarinhos egoístas comiam todos. Então até os passarinhos não querem dividir o caqui. Ó, a gente se baseou aqui numa linda página da redação do Momento Espírita, com base no capítulo O Pãozinho, não é o caqui, é O Pãozinho, de O Livro das Virtudes, de William Bennett, da editora Nova Fronteira, que ele vai contar uma história linda de uma menina que acho que estava uma grande fome num país da Europa e ele decidiu ajudar de alguma forma. Então ele dava um pãozinho para cada criança para ajudar a matar a fome delas. E as crianças, muito vorazes com aquela fome, corriam e pegavam os pães maiores. E uma menininha sempre ficava por último e pegava o pão menor. Um dia, esse homem, percebendo a atitude dela, colocou no pãozinho pequeno moedas. Quando ela chegou em casa com aquele pãozinho pequeno, que ela sempre era a última, ela encontra as moedas, volta para devolver, mas ele diz, não, elas são suas. Pela sua atitude, você não foi egoísta. Nós, muitas vezes, vamos no mercado, o que nós fazemos? A gente escolhe sempre a melhor coisa, claro, porque a gente está preocupado em consumir o que tem de melhor. O outro, que se tiver que pegar o caqui estragado, vai, deixa lá. Nós somos assim ainda. É o interesse pessoal, lá da questão 895 de O Livro dos Espíritos. Então, recomendamos essa página aí, Vencendo o Egoísmo. Ela é do livro Livro das Virtudes, de William Bennett, editora Nova Fronteira. Estamos aqui com muitas participações. Deixa eu ver. Eu vou tentar, porque eu tenho que tentar resgatar do Facebook, das participações anteriores. Então, quem puder, manda novamente as questões que tinham mandado pelo Facebook, porque eu não tenho como pegar as questões anteriores. A Luiz está me mostrando aqui já a participação de vocês. Então, um pedido, você do Facebook, que já tinha escrito, reescreva a sua pergunta, porque senão eu não vou ter como ver agora. Eu posso até ver depois, mas agora eu não vou conseguir. Ó, então vamos seguir aqui. Participação de vocês aqui do WhatsApp. Tinha uma participação aqui que eu achei interessante.
Deixa eu ver se eu resgato ela aqui. Tá aqui. É do Eleusis de Niterói. Vamos trazer aqui, vamos começar com a Luísa aqui de novo. Gostaria de saber se a esquizofrenia tem alguma ligação com o egoísmo. Achei diferente a pergunta, Luiz. É diferente e é difícil de responder, né? Porque a gente teria que buscar alguma relação, certo, no espírito, e eu não tenho essa informação. O que a gente pode dizer é que o egoísmo é uma postura do espírito ainda, tá certo? A esquizofrenia, na realidade, é uma doença, certo? Então, todos dois são uma doença, né? Então pode haver uma relação, mas eu, no momento, não tenho esse link para dizer para você se tem efetivamente alguma relação. Tem muita gente que é esquizofrênico e não é egoísta, e tem gente que é egoísta e não tem esquizofrenia, certo? Então, mas pode haver um que consiga, por um egoísmo maior, acumular as duas coisas. Vamos aqui com outras participações. Deixa eu ver a Sheila. Estou com a Luísio. Querem caqui? Plantem aqui. Essa foi ótima. Então tá bom. Vamos ver aqui mais participações. A Valéria de Magalhães Baixos. Ainda sou muito egoísta. Mas o Edu deve ser eu, relatou um fato no metrô e me fez lembrar de um momento que passei também no metrô anos atrás, quando estava no início de uma gravidez. Também passando muito mal pela gravidez, aguardei um trem que eu pudesse sentar, mas foi inútil, porque minutos depois que eu entrei e sentei, chegou outra grávida com uma barriga imensa e ninguém se propôs a dar o lugar para aquela mulher. Olhei e, imaginando o que ela pudesse estar sentindo, cedi meu lugar para ela e fui em pé a viagem toda. Estou no trabalho ainda para melhorar nesse sentido. E aí, Miranda? O egoísmo é chaga da humanidade. E quando nós estamos tentando identificá-lo para nos libertar, caímos no filho dileto dele, o orgulho. E terminamos nos orgulhando de nos julgar não egoístas, né? Mas eu estava ouvindo a pergunta e a resposta do Aloísio e ficamos refletindo o seguinte: naquela existência em que se encontra esquizofrênico, a criatura pode não ter um comportamento identificado como egoísta. Mas a esquizofrenia, qualquer que seja a origem, ela está pautada no mau uso do livre-arbítrio. E o mau uso do livre-arbítrio está calçado em nossa fragilidade moral. Se não temos uma moral como um dia teremos, com certeza o egoísmo está direcionando as nossas escolhas ainda. Só um detalhe, quem estava no Facebook não está conseguindo conectar ainda, tem que sair, tá? Tem que fechar o Facebook e depois retornar, que aí consegue entrar, tá bom? Senão vai continuar dando erro. Vamos aqui com mais participações. O Leandro, nosso amigo companheiro Leandro Reis Sobrinho. Conhece, Miranda? Acho que eu conheço esse moço. Em um ponto de desespero máximo por certa situação, não suportando mais as cobranças, pode se tornar um motivo de surto ou esquizofrenia? O Leandro ficou preso na esquizofrenia aqui. E aí, Miranda? Não, seria interessante ele conversar contigo, né, psicólogo, então com o Valdenir, porque aí vale a pena. A gente quando está no desespero, Leandro, a gente acaba sendo mais egoísta que de costume. Não é, André? A gente quando está desesperado, quando está desempregado, quando está doente, parece que o egoísmo ele aflora é o interesse bastante. Pessoal. É o interesse pessoal que aflora, com mais ênfase. Porque lá na questão 913, até não me lembro quem foi que mencionou essa questão, mas pelo menos a resposta dela, os benfeitores vão falar para Allan Kardec que o egoísmo é a raiz de todas as nossas paixões, de todas as nossas viciações. A esquizofrenia, seja qual for o problema que a gente tem, é uma consequência de uma paixão ou de um vício. Estando, então, as paixões e os vícios como causa, tendo como causa o egoísmo, tudo que a gente possa imaginar como problema, como necessidade que a gente vem em uma outra reencarnação, tem a base no egoísmo. Então a gente vai fazer isso por dedução, que ele está dizendo, a raiz. Qual o vício mais radical? Já temos o dito muitas vezes, é o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo.
Então, tudo que você possa imaginar que você tem hoje é a consequência, via de regra, de uma atitude egoísta que você teve em algum momento da sua vida espiritual. Que tem um apelido, né? Que é justamente o interesse pessoal. É. Ó, temos uma pergunta aqui pelo Facebook, muito interessante, vou passar aqui para o Luiz, é o Marcos de Obatalá. Ele diz assim, deixa eu ver aqui... Gostaria de saber se trazemos traços herdados de nossos pais, sejam físicos, sejam espirituais. Até porque nossa evolução ou estagnação também são herdadas por convivência, não é isso? E aprendizado. Nós poderíamos herdar o egoísmo de nossos antepassados, né, de aprendizados passados. Basicamente é isso. O pai e a mãe, eles podem... Se o pai e a mãe for muito egoísta... Será que a gente pode herdar isso? Porque as pessoas falam assim, puxou o pai. É muito egoísta, puxou o pai. É sempre o pai, eu não sei por quem, Luiz. Pois é. Mas vamos, fala aí. O que é ruim é com a gente mesmo. É Marcos, né? É o Marcos. Marcos, olha só, a sua colocação, a gente Ele é de Guadalupe. A gente tem que conversar um pouquinho a respeito. Porque no Livro dos Espíritos nós aprendemos, no capítulo 4º da segunda parte, que é a vida no mundo dos espíritos, né? Nós temos um tópico, parecenças físicas e morais, né? Que é a questão 207 e as que se seguem, né? Então diz aqui o seguinte, frequentemente os pais transmitem aos filhos a parecença física. Transmitirão também alguma parecença moral? Essa é a pergunta que Kardec faz. E a resposta dos espíritos, não. Parecença moral, não. Que diferentes são as almas ou espíritos uns dos outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças apenas há consanguinidade. Então nós vemos aqui essas heranças físicas, mas que não dizem respeito a heranças morais. Nós podemos ter afinidades morais. Nós podemos ter espíritos que encarnam num determinado grupo por afinidade. E esta afinidade pode ser positiva e pode ser negativa também. Os afins se atraem, certo? Mas não há uma transmissão, certo, dessas qualidades, né, ou dessas dificuldades morais de um para outro. Então, a nossa parecença, a nossa herança é herança física e não uma herança moral. Ó, vamos aqui destacar o pessoal aqui é ótimo, o Fabiano de Japeri, ele fala assim, no nosso atual momento evolutivo estamos ainda egoístas, mas graças a Deus temos Jesus e o Evangelho para nos tornarmos melhores. Abraços fraternos a todos, programa maravilhoso, e oremos pelo dono do pé de caqui. Mas tem que orar por ele. Então, para quem chegou agora, teve um companheiro aqui que contou, né, que tem um vizinho que tem um pé de caqui maravilhoso, que dá muito caqui, mas ele não cede para ninguém. E que ele já presenciou o homem negar um caqui para uma mulher grávida. Eu acho que isso aí é a história de pescador desse companheiro, que isso é gravíssimo, né? Ó, temos aqui a Tânia Freitas, Miranda, ela diz o seguinte... Gostaria de colaborar dizendo que todos nós devemos ter atenção com o egoísmo dos nossos sentimentos. Ou seja, não devemos negar ao próximo o amor, a atenção, o respeito e o carinho. Pois o egoísmo não se manifesta apenas através dos desejos dos bens materiais. Temos que nos educar. Porque quando nós queremos doar alguma coisa a alguém, queremos doar aquilo que nós achamos que devemos, não muitas das vezes o que o outro precisa. Não é? Ainda que os pais eles não transmitem para os filhos geneticamente a moral, mas a necessidade de educação é justamente por isso, porque os pais eles são colaboradores de Deus no processo educativo do ser encarnado. Quando ele identifica que foi atraído por afinidade a alguém que tem vícios e distorções morais, e esses pais começam a se educar, eles vão colaborar na educação dos filhos. E às vezes os filhos já são espíritos mais lúcidos e esses vão reeducar os pais, né? Trazendo para dentro de casa conceitos e reflexões que vão auxiliar na educação da família. André, seguinte, ó, a nossa companheira aqui, anônima, ela falou que tem muita gente ouvindo, é melhor ela não declarar o nome dela.
Ela diz que é o que mais sofre dentro da família, que é a que mais sofre dentro da família. Sou totalmente desprendido e fico triste, pois mesmo sendo espíritas, conhecendo a doutrina, fazem questão de pequenas coisas. Por que isto? Então você vê o seguinte, ela coloca como Maria de Niterói, mas eu sei quem ela é anônima, É lamentável, né? Mas a verdade é que nós, religiosos, espíritas, não damos o exemplo que deveríamos dar em várias questões morais, e sobretudo no egoísmo, né, André? A gente primeiro vai se recordar de Jesus quando ele diz que ele não veio para os sãos, né? Então, quando espírita não está atrelado à santidade, muito pelo contrário. Espírita talvez seja aquele que mais esteja precisando, e a gente se recorda até porque que Jesus nasceu no seio do povo hebreu, porque era o que mais precisava. Então, se nós somos espíritas, é porque nós é que mais precisamos nesse exato momento. É lógico que isso não é um absolutismo, mas o que ela tem que imaginar é que se isso ainda também a está incomodando, é sinal que ela não está sabendo, se está muito apegada nessa questão. E que também acaba sendo um sinal de egoísmo. Então você vê como é que a gente precisa lidar com as experiências para a gente ver em nós o que está, né, como a Miranda colocou, né, a pessoa acaba sendo espelho. Então, por que nós estamos reunidos com pessoas egoístas? Que é para a gente trabalhar em nós o egoísmo. Porque é assim que a gente vai realmente, se a gente não lidar com pessoas egoístas, como é que a gente vai saber que nós somos egoístas? É um pouco complicado, é mais difícil. E aí Deus concede essa oportunidade da gente estar num seio de pessoas que têm as mesmas necessidades ou bem semelhantes que as nossas. André, só complementando um pouquinho aqui, o fato de ser espírita não quer dizer que é perfeito. Absolutamente. Sim, quer dizer que você tem uma oportunidade de entender, de compreender para poder praticar os ensinamentos de Jesus que nos foram trazidos também pela espiritualidade. Isso. Certo? Tanto que no plano espiritual nós sabemos por comunicações sérias que existe um sanatório espírita só para atender os espíritas que faliram durante a sua caminhada aqui. Então, nós somos ainda, todos nós, a caminho da nossa destinação, mas cheios ainda de imperfeições. Todos nós. E o espírita apenas tem uma oportunidade de compreender melhor isso para trabalhar em si, entre outras coisas, o egoísmo. É verdade. Eu me recordo até de uma fala que era ou do Gerson, do Jadial, não sei se era um deles, que eles diziam o seguinte, né? A mediunidade, que já é um mais aprofundado, era um atestado de maus antecedentes. Olha só, eu ouvi de um jovem na evangelização espírita, filho de espíritas, ele falou assim, é espeto ser espírito na casa dos espíritas, entendeu? Justamente por conta dessas lutas, nós trazemos a doutrina no patamar de cima, a informação, a ideia, mas a estrada de Damasco, que é a vivência, a emoção educada, é um desafio para todos. Ó, temos uma questão aqui interessante, que seria até bom dar uma pincelada aos três aí, porque nas relações afetivas e amorosas, a questão do egoísmo é muito complicada. Aí tem um depoimento aqui da Vanessa, de Senador Camará. Ela diz, meu marido cometeu um erro após 10 anos de casamento. Aí foi uma traição. Nosso relacionamento sempre foi baseado na amizade e sinceridade. Foi levado pelo egoísmo, pensando apenas no seu interesse pessoal e momentâneo. Estamos tentando dar continuidade ao nosso casamento, mas eu estou com muita dificuldade. Será por orgulho? Ela pergunta. Sinto que foi um episódio isolado e a todo momento percebo seu esforço para refazermos o nosso casamento como antes. Mas acho que por mais que tento, esquecer não consigo. E aí, Aloysio, o que você diz aí para a nossa Vanessa de Senador Camará? Viu, Vanessa, essa dificuldade é muito presente, certo? Em muitos daqueles que nós conhecemos. Então nós temos que relembrar o seguinte, o Cristo nos ensinou, certo? Inclusive na oração dominical, né, que todos nós incontáveis vezes declamamos, né, ou recitamos, ou oramos, perdoai as nossas ofensas como nós já perdoamos aqueles que nos ofenderam. Então, o perdão é uma coisa, é um ato de dignidade, é um ato de amor, é um ato de superação das nossas dificuldades com o outro. Certo? E quando nós perdoamos, vamos deixar bem claro, não é nós esquecermos o fato.
Nós, quando perdoamos, nós lembramos do fato, mas não lembramos com mágoa ou com ressentimento. Porque se nós esquecemos o fato, nós temos que ir ao médico, né, para tratar da memória que está ruim, certo? Então, o fato nós lembramos. E nós lembramos do fato para podermos trabalhar sobre aquilo que ocorreu, ajudando ao outro e superando as nossas mágoas, os nossos ressentimentos. E aí, Miranda, o que você diz para a nossa companheira? É a luta de todos os dias. No caso dela é marcante, a história dela, o momento que ela viveu. Mas busca nas suas orações pedir a Deus que auxilie para que você se liberte dessa conexão mental, onde espíritos inferiores se locupletam, exacerbando a lembrança, não é? Dificultando a relação, e você vai desperdiçar uma oportunidade de crescer junto com ele. André? Na verdade, não existe uma fórmula, né? Existem orientações aí que já foram colocadas pelos companheiros debatedores, mas eu acredito que é só o tempo mesmo que vai poder fazer o melhor remédio para que essa situação passe. Eu lembro que uma vez, no atendimento fraterno da Casa Espírita, compareceu um casal com essa situação. Cada um acabou sendo atendido por um orientador diferente, mas a esposa veio, eu que a atendi, e ela dizia isso, que ele atraiu e ela não conseguia esquecer. Toda vez que ela olhava para ele, ela estava se esforçando, mas ela se lembrava do fato. E, na verdade, toda vez que ela se lembrar disso, com mágoa, com dor, o fato vai se repetir na vida dela. Então é ela que vai ter que procurar meios, ou através de terapia, ir às casas espíritas, estudar, passe de cura, o atendimento fraterno, e o tempo. Ela tem que ter paciência com ela, para que isso possa ir diluindo com o tempo, né? Eduardo, o culto do Evangelho no lar. Né? Muito bem lembrado. Desenvolva o culto do Evangelho no lar, porque tem espíritos que têm o carinho e a atenção ligados à família, têm um comprometimento de auxiliar, de orientar. Através do culto, esses espíritos que ainda se locupletam com essa lembrança triste, eles vão ser também educados, eles vão também se libertar. Legal aqui a participação da Maria Clarice, ela está dizendo que é outro problema também na vida das famílias. Ela diz: abri mão de uma parte que me cabia na herança de meus pais e comprei as partes de meus irmãos e dei para minha irmã, que ainda não tinha onde morar. Nada levarei daqui. É por aí, não é? Quantas famílias acabam se dissolvendo por causa de herança? Questões materiais. Né? É o altruísmo, né, Eduardo? Desprendimento. É a caridade, tá certo? É o amor ao próximo, certo? Que nos leva a trabalharmos no desapego às coisas materiais. Então, isso são os nossos interesses. Aproveita pessoais. Que você está com a palavra e suas considerações finais, já que faltam só 5 minutos. Vamos identificar em que vertente nós ainda exercitamos esse egoísmo em nós. Porque sem identificar... Eu sou egoísta em que no meu time de futebol, certo? Só existe o meu, os outros não servem para nada, eu combato os outros. Isso é uma forma de nós estarmos praticando esse egoísmo. Então nós temos que identificar em nós como esse egoísmo ainda se manifesta em nós. E quando nós identificamos, nós temos que trabalhar em nós para superarmos esse egoísmo que ainda é muito forte em cada um de nós. Maria de Fátima Miranda. Nós vamos encerrar com trechos de uma mensagem do Emmanuel no livro Seara dos Médios, quando ele, no capítulo 3 Atitudes. Tem uma parte que ele diz assim: na sociedade, o egoísmo faz o que quer, o orgulho faz como quer, o bem faz quanto pode acima das próprias obrigações. No trabalho, o egoísmo explora o que acha, o orgulho oprime o que vê, o bem produz incessantemente. Na equipe, o egoísmo atrai para si, o orgulho pensa em si, o bem serve a todos. Na amizade, o egoísmo utiliza as situações, o orgulho clama por privilégios, o bem renuncia ao bem próprio. Na fé, o egoísmo aparenta, o orgulho reclama, o bem ouve. Na responsabilidade, o orgulho foge, o orgulho tiraniza, o bem colabora. Na dor alheia, o egoísmo esquece, o orgulho condena, o bem ampara. No estudo, o egoísmo finge que sabe, o orgulho não busca saber, o bem aprende sempre para realizar o melhor. André Monteiro. Vou parafrasear os benfeitores espirituais na questão 913, né? Todo aquele que quiser aproximar-se desde esta vida da perfeição moral
deve extirpar de seu coração qualquer sentimento de egoísmo, pois o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Eu fico vendo aqui a participação dos nossos prezados ouvintes, eu não aguento com vocês não. Olha a nossa Ângela aqui, a Ângela de Quintino. Diferente desse cabra do caqui, meu egoísmo passa longe. Tenho um quintal com várias árvores frutíferas e quando tem fruta distribuo para todos os vizinhos. É isso aí, Ângela. O cabra do caqui tem que mudar a postura dele. Me dá o endereço dela depois. Ó, todo mundo aí, quem quiser saber o endereço da Ângela para comer as frutas dela lá, ela não tem só nada, ela tem várias árvores frutíferas. Tem uma companheira aqui, eu estou tentando achar aqui, ela tinha perguntado se é mais fácil vencer o egoísmo ou a vaidade. Cada pessoa é de um jeito, né? Cada pessoa tem um ponto mais fraco do que outro. E, na verdade, esses vícios morais, eles caminham muito... A vaidade está mais ligada ao orgulho, né? A vaidade está mais ligada ao orgulho. Então, eles são todos, de certa forma, eles se interligam. A gente tem que se esforçar por vencer todos. A Ângela está agradecendo aqui. Passa o endereço, onde o pessoal comer as suas frutas. Agradecer também ao Fabiano Japeri. Ele diz que também podemos ser egoístas conosco, consigo mesmo. Nós somos egoístas, né, assim, com tudo, né? Até com a gente no dia a dia somos egoístas. Somos egoístas quando sabemos que temos defeitos, vícios a corrigir e não modificamos, porque pensamos só no prazer que as nossas atitudes proporcionam. Até a questão dos espíritas que nós conversávamos aqui. Por que nós espíritas temos a conduta ainda equivocada? Por quê? Porque a gente ainda não está disposto a mudar. Sim. É um egoísmo. Eu sei que devo mudar, eu sei que o que eu estou fazendo não é correto, mas, infelizmente, eu ainda não consigo, devido ao meu egoísmo de querer manter aquela atitude, querer manter aquela postura, modificar essa questão. A Ângela ainda está destacando aqui que ela levou um caju pro Gerson, o nosso querido Gerson Monteiro. Ângela, pode ter certeza que Gerson Monteiro, lá do mundo espiritual, está muito agradecido por esse caju que você trouxe para ele. E, toda segunda-feira estamos aqui, né, às 13 horas, traga aí frutas para nós. Não é só pro Gerson não, tá bom? Prezado ouvinte, estamos chegando ao final do Debate na Rio. Muito obrigado pela sua audiência. Pedimos desculpas aí para você do Facebook pela queda que teve. Vamos tentar resolver isso. E você que está aí no radinho, você que está no smartphone, agradecemos a todos por estarem conosco. Quinta-feira tem mais Debate na Rio. Nosso companheiro Paulo Guedes, que não está... Eu vou contar a história. Paulo Guedes na quinta não vai poder estar, então André Afonso Monteiro irá apresentar na quinta-feira com muitos caquis para vocês. Muita paz a todos e até o próximo Debate na Rio.